Cortes do Podteca. Eu vou agora fazer uma correlação entre livrarias e a biblioteca do Conjunto das Químicas. Eu acho que eu posso dizer que conheço relativamente bem essa biblioteca. Eu fui presidente da Comissão de Biblioteca do Conjunto das Químicas por aproximadamente 30 anos, sempre em contato com o pessoal administrativo da biblioteca. Me lembro muito bem da época em que a diretoria estava a cargo da dona Fernanda Piocchi, isso daí é mais de 40 anos atrás. Depois, com a aposentadoria da dona Fernanda, Raquel Stulini assumiu a direção e, nos últimos anos, digamos, nos últimos 10 anos, 12 anos, eu tenho tido mais contato com a Adriana, que foi, inclusive, quem me convidou para fazer essa série de podcasts. Por que eu faria a relação de livrarias com a Biblioteca do Conjunto das Químicas especificamente? Uma, porque é que eu conheço melhor, né? Existem 3 livrarias que sempre tiveram uma relação bastante íntima com essa biblioteca. Eu vou começar com a livraria Triângulo, ali na Rua Barão de Campininha, que em todos os momentos de concorrência para compra de livros, etc., sempre nos deram uma assistência perfeita de encontrar livros esgotados, encontrar edições mais baratas. E, nessa livraria, uma figura de destaque na sua relação com a biblioteca, o senhor Paulo Sesc, que foi de uma gentileza e de uma eficiência desde a época da dona Fernanda, portanto, há mais de 40, para não dizer 50 anos ou mais. Lembro muito bem que, na ocasião das grandes compras, tipo o projeto PDCT, que permitiu que essa biblioteca quase duplicasse o seu acervo de livros, e vocês podem imaginar fazer uma compra de 500, 600 mil dólares, você selecionar os títulos, definir quantos exemplares você vai comprar, procurar os lugares onde os preços estivessem melhores. Dificilmente isso poderia ser feito sem a assistência de uma pessoa, como já mencionei, o Paulo Sesc. Eu estou dando esse destaque todo especial, inclusive como uma homenagem. Infelizmente, recebi a notícia há 2 dias atrás do seu falecimento. Sua esposa, que também atuava no ramo de livraria, me comunicou, ele já estava bastante doente e o falecimento dele foi há 2 dias atrás. Ele trabalhou durante mais de 30 anos na livraria Triângulo, depois abriu a sua própria livraria, a Livraria Politécnica. Depois de uns 5, 6 anos, eu estava na diretoria do Instituto de Química, ele pediu a permissão e foi concedida para ele montar um pequeno box de livros ali na entrada do Bloco 3, que estava sempre cheia de alunos e professores, pedindo para ele achar uma edição mais barata ou um livro esgotado. E ele sempre atendeu com o maior prazer e com a maior presteza. Tanto é que várias pessoas me procuraram, mas por que não pode mais? Ele saiu, né? Depois de 3, 4 anos, saiu porque houve um problema ligado à segurança. O Corpo de Bombeiros não ia dar mais permissão para ele continuar lá. Infelizmente, ele saiu. Mas ele continua atendendo online vários colegas e estudantes, etc. Uma pessoa que
nós temos uma dívida de gratidão muito grande por tudo que ele colaborou, sempre com muita gentileza e muita presteza. Lembro também da livraria Expoente, de Xavier de Toledo, centro da cidade. O pessoal das gerações mais novas vai ter que procurar no Google onde fica Xavier de Toledo, onde fica Barão de Capilinha, né? Tudo na região central, onde estavam as grandes livrarias. Né? E o senhor Agenor Silva, que cuidava dessa livraria Expoente. Se vocês tiverem paciência, cada vez que pegar um livro, principalmente os mais antigos, na última ou penúltima folha, tem lá a informação, número de tombo, foi comprado com verba tal, foi comprado. Né? E vocês vão ver um grande número de exemplares, principalmente os livros um pouco mais antigos. Ou é Livraria Triângulo, Paulo Sesc, Livraria Politécnica, outra vez Paulo Sesc, Livraria Expoente, seu Genor, muitas vezes também nos auxiliou aqui, e eram as duas maiores livrarias que tinham um intercâmbio muito grande e que facilitaram muito o serviço de aquisição de material bibliográfico aqui da biblioteca. Por isso que eu estou dando esse destaque. Existiam algumas outras, sim, lembro também da livraria Biblos, também no centro da cidade. Me foge agora o nome, da rua, Líbero Badaró, centro da cidade. Quem era o proprietário, o senhor Igor, sobrenome não me lembro, sobrenome húngaro, e esse sempre me impressionou, porque ele era economista de formação. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu disse, seu Igor, quem me deu aqui a sua referência foi o Paulo Sérgio. Sim, sim. Eu estou procurando um livro sobre medidas de pH. pH measurement, etc. Tem lá as referências para ele. Ele olhou para mim, pH? Índice de concentração hidrogeniônica. Eu falei, deve ser um químico, engenheiro químico. Ali só ele conseguia achar os livros, porque eles eram empilhados nas estantes e no chão. E ele, sem consultar nada, ia lá e pegava e te dava o livro. Né? Então, esse também ficou muito na minha memória. Eu estou falando coisas assim, mais de conhecimento pessoal, da minha experiência, e dá alguma conotação humana, né? Pessoal e humana, como eu disse inicialmente, a relação das livrarias com a biblioteca. Com relação à livraria Triângulo e ainda o Paulo Sesc, alguns fatos pitorescos. Eu lembro que uma vez eu estava lá, fui buscar um livro que eu tinha encomendado, e estava lá um senhor, terno, muito bonito, engravatado, relógio de ouro, e coisas desse tipo, conversando com um dos balconistas, quando de repente todo mundo parou e olhou para a figura que estava subindo a escada de caracol. Assim. Era ninguém mais, ninguém menos que o professor Mário Schember, considerado, se não o maior, um dos maiores físicos, um dos maiores cientistas desse país, além de crítico de arte, político, né? Chegou a ser deputado federal pelo Partido Comunista, entendido de música, de arte. E era uma figura de expressão absoluta dentro da ciência brasileira. Na Universidade de São Paulo, então, nem se fala. Quando ele acabou de subir, que ele usava, com sol ou sem sol, uma capa de chuva, que já estava um tanto usado demais, cabelo de maestro, e o gerente, professor Schengen, por favor, o seu livro chegou, vem aqui. Ele fez lá um cheque, pagou e foi embora. E aí esse senhor todo engravatado olhou para o gerente e falou, espera um pouquinho, esse aí é o famoso Mário Schember, com essa capa toda encebada, esse cabelo de maestro, muito mal ajambrado. Aí o gerente, que era um alemão, falou, olha,
Se a capa de chuva dele é encebada ou não, eu não sei. Eu só sei que para ele aqui eu ponho tapete vermelho quando ele chega. É uma das coisas que eu me lembro bem. De qualquer maneira, o que eu quis demonstrar aqui, através de dois ou três exemplos de caráter muito pessoal, foi que a biblioteca ganha muito quando você tem a assistência em momentos de grandes compras ou de títulos difíceis de achar, de pessoas que merecem o nome de livreiros, como foram esses que eu mencionei. A Amazon e companhia não tem livreiro. Lá tem gente que vai, através de robô, inteligência artificial, vender um livro como vende um sapato, uma pasta de dente, o que você quiser. Então, nesse sentido, houve uma perda muito grande, mesmo porque a ida às livrarias, o circuito das livrarias, 5, 6 mais conhecidas no centro da cidade, era sempre uma oportunidade de você encontrar figuras do meio artístico, intelectual, científico, que não existe mais. Isso acabou. Gostou deste corte? Assista no YouTube ou ouça no Spotify o episódio completo.